O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, afirmou que o governo norte-americano tem interesse nos materiais críticos em solo brasileiro. O tema foi debatido ontem em um encontro com representantes do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, que representa mineradoras atuantes no Brasil. Bom, vamos entender então o que são esses materiais, né? O que são esses minerais? A gente tem algumas artes aí para o nosso espectador, para ilustrar para você o que são esses minerais críticos, né? Os principais minerais críticos que a gente destaca são o lítio, o cobalto, o níquel, o grafite, o nióbio, as terras raras, tântalo, cobre e urânio. Esses minerais críticos, eles são usados ali, né, eles são um ponto muito chave, um ponto muito importante na construção de novas tecnologias, né, na construção, na transição energética que se faz, né, no século XXI, com carros elétricos, geração de energia limpa, produção de energia eólica, de energia solar. Nos materiais que são utilizados nessas matrizes, eles inserem esses materiais que são os materiais críticos, os minerais críticos e as terras raras. Aí a gente tem as terras raras especificamente, né, que a gente tem o uso delas em ímãs permanentes para motores, em refino de petróleo, catalisadores para tubos de escape, raio-x e laser, baterias recarregáveis, polimentos de óculos ópticos, são lentes, né, lâmpadas fluorescentes, LED, telas e ligas metálicas, né? As terras raras são um conjunto de 17 elementos metálicos que formam ligas importantes ali para o funcionamento de certos materiais que são essenciais nesse processo de transição energética e são materiais em que o Brasil tem uma reserva muito grande. Vamos entender as reservas de terras raras no mundo com esse nosso gráfico? O Brasil é simplesmente o segundo país com maior volume de reservas de terras raras, né, com 21 milhões de toneladas métricas do óxido de terras raras, que é o material já tratado. Então, e aí a China vem em primeiro lugar, com 44 milhões, e os Estados Unidos lá em sétimo, com 1,9 milhão de toneladas de terras raras, de óxido de terras raras. Então, a gente tem uma reserva no Brasil muito importante, e pensando especialmente que a outra maior reserva, né, a única que bate ali o Brasil em quantidade de óxido de terras raras, é a China, que é também o país que mais produz, né? A gente tem hoje essa reserva de muito grande de terras raras, né? Só que elas ainda estão para ser mineradas. Não há uma produção expressiva no Brasil de terras raras. A produção em toneladas no Brasil em 2024, para você ter uma ideia, foi de 20 toneladas métricas, né? Agora, na China, onde é a maior produção, foi de 270 mil toneladas. Então, o Brasil produz muito menos hoje do que ele poderia, pensando na reserva que a gente tem, que você vê aí no gráfico, de 21 milhões de toneladas métricas de óxido de terras raras. E aí, a mineração dessas terras raras, ela acontece por meio de um tratamento de mineração, né? Então, você minera esse material numa reserva ali, e aí, a partir de, por exemplo, 1 tonelada de minério, você consegue extrair ali 1 quilo, mais ou menos, fazendo uma proporção aqui, mas você consegue extrair um pedaço pequeno ali dessas terras raras. Mas, pensando nessa produção, né, são materiais que são pouco substituíveis, né, para a construção desses materiais que a gente trouxe antes, dessas baterias recarregáveis, né, que são muito usadas em carros elétricos, por exemplo, na fabricação de ímãs, que são muito potentes. Então, todos esses materiais são alvo de interesse, e a gente ouviu falar dele aqui primeiro, né? Quando os Estados Unidos se ofereceu, estava ali na negociação para terminar a guerra entre Rússia e Ucrânia lá no início do ano, quando o Trump tomou posse, em que o presidente dos Estados Unidos colocou a concessão da exploração de terras raras na Ucrânia como condição para que os Estados Unidos continuassem ajudando o país ali no conflito com a Rússia, e também que terminasse, né, esse conflito. Então, a gente vê que há um interesse muito grande dos Estados Unidos nesse material, pensando que a China é o maior produtor hoje, né, então a importação desse material dentro dos Estados Unidos depende muito da China, e a gente sabe que a relação não é muito legal entre os dois, mas justamente nesse sentido,
a negociação das tarifas que foram impostas, que seriam impostas à China, levou em consideração essa necessidade, essa dependência que os Estados Unidos têm dessas terras raras. Lu, vamos entender então, agora que a gente entendeu um pouquinho o que significa, né, o que são essas terras raras, vamos entender o contexto, né, dessa manifestação desse interesse. Vamos lembrar para o nosso espectador que não foi a primeira vez, já havia acontecido uma manifestação de interesse nessas terras raras no Brasil, mas que aí nessa reunião com os representantes de mineradoras, isso ficou mais claro com a manifestação do Gabriel Escobar. Vamos entender o contexto político, né, dessa manifestação. Então, Dani, a informação que a gente tem é que o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, Gabriel Escobar, teria manifestado o interesse nesses materiais, nesses insumos, há cerca de 3 meses. E o contexto que a gente tem agora é que isso aconteceu antes do tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E agora, claro, a gente precisa entender que a situação diplomática para a manifestação desse interesse é completamente diferente, né? É importante destacar também que os Estados Unidos ainda não procuraram o Brasil para um acordo, mas sim para essa manifestação de interesse. Exatamente como você falou, o Brasil ele tem uma ampla propriedade desses materiais, tem a segunda maior reserva do mundo, e os Estados Unidos querem justamente diminuir a dependência que tem da China, do mercado chinês, para a produção desses materiais que são tão básicos para o nosso dia a dia, né? Chip de celular, bateria, computador. Então, a intenção é justamente essa, de diminuir essa dependência da China. O problema é justamente esse de agora. A relação diplomática e comercial entre o Brasil e Estados Unidos não está no melhor momento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou essa tarifa de 50% sobre as exportações de produtos brasileiros, justamente colocando um motivo político no meio, né? Ele citou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é exatamente os réus desse assunto que a gente estava falando antes dessa tentativa de golpe de Estado, e disse que Bolsonaro é alvo de uma caça às bruxas, pediu que ele fosse deixado em paz, e isso, claro, não agradou em nada ao governo brasileiro, que vê uma tentativa de interferência de Trump na democracia brasileira, no funcionamento das instituições brasileiras. Então, esse não é visto como o melhor momento para que Trump tente negociar, claro, se decidir entrar em uma negociação de fato né, sobre essas terras raras. Claro também que o governo brasileiro pode usar isso de alguma forma na negociação de reação a essa tarifa, que inclusive não foi anunciada ainda pelo governo brasileiro. Negociação essa que é liderada justamente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que comanda também aí o Ministério de Indústria, Comércio e Serviços, Dani. A gente tem uma realidade hoje dessa exploração, né, da atuação de mineradoras e de empresas estrangeiras de mineração no Brasil, que ela existe. Existem mineradoras privadas, né, dentro do país, que são de outros lugares do mundo atuando aqui, mas que não existe hoje ainda uma atuação de governos, né, Lu? Então, é necessário entender aí qual seria esse interesse dos Estados Unidos, no sentido de, para o governo, é até uma dominação mesmo desses minérios, da extração desses minérios, é o governo que vai fazer isso, seria a liberação para empresas estrangeiras. Então, é hora de, né, agora entender como seria essa negociação. Eu acredito que a gente tem vamos voltar aqui, a gente tem uma realidade hoje que a comitiva que está encarregada dessas negociações, dizer que tem uma dificuldade muito grande de acesso à Casa Branca, de acesso às autoridades dos Estados Unidos para essas negociações. Há uma questão que existe uma tentativa de negociação com o governo americano desde maio e que isso não aconteceu, e aí veio o tarifaço, e aí até hoje existe esse imbróglio aí acontecendo de que não vai para lado nenhum, porque a Câmara do Comércio diz que essa negociação e essa decisão está nas mãos da Casa Branca, e a Casa Branca não responde, não se manifesta, enfim, está uma grande barreira, né? As autoridades brasileiras estão enfrentando uma grande barreira para fazer essas negociações dessas tarifas. Agora, com esse
esse interesse manifestado mais uma vez, há uma, assim, né, acho que o governo brasileiro provavelmente vai tentar conversar com as empresas, né, as mineradoras, com o próprio IBRAM, para entender essa realidade com mais detalhes e talvez levar isso para a mesa de negociações, assim, mas não, claro, no sentido de entregar a soberania brasileira sobre esses metais, né, mas no sentido de entender o que os Estados Unidos querem e qual vai ser ali o custo-benefício de uma medida como essa, de ceder essa exploração, né, se for esse o interesse dos Estados Unidos. E aí, Lu, vamos falando aqui de governo, vamos falar da reação do governo brasileiro sobre isso, porque o presidente Lula falou sobre isso ontem, né? Exatamente, e só recapitulando um pouco o que você falou, a gente tem que entender, os Estados Unidos manifestaram interesse nessas terras raras, mas a gente tem que entender se o Brasil está disposto a negociar esses ativos, né? E pelo que a gente viu ontem, por uma fala do presidente Lula, não está. Lula ontem, em evento em Minas Gerais, disse que, abre aspas, temos todo o nosso ouro para proteger, temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger, e aqui ninguém põe a mão, esse país é do povo brasileiro, fecha aspas. Foi essa a fala de Lula em evento em Minas Gerais ontem, já indicando que tem uma resistência a abrir essa negociação com os Estados Unidos, né? Claro que Lula tem também esse contexto de críticas abertas a esse tarifaço de Donald Trump, principalmente pela motivação política que foi citada pelo presidente dos Estados Unidos. Então a gente tem que entender agora os próximos passos, ver como que isso vai caminhar, justamente porque, como a gente falou, foi uma manifestação de interesse, não ainda a abertura para uma tentativa de acordo dos Estados Unidos com o Brasil. Então a gente tem que, a gente avalia que qualquer negociação, qualquer articulação sobre esse assunto vai passar primeiro, claro, por uma decisão sobre a questão do tarifaço, que começa a valer, se nenhuma reversão for feita, daqui a uma semana, no dia 1º de agosto, Dani. Então a gente espera como que o governo Lula deve levar essas negociações sobre a tarifa de produtos brasileiros nessa próxima semana. Tem uma semana para que essa taxa não comece a ser cobrada, para então depois começar a pensar e discutir esse interesse, exatamente, essas concessões, claro, se houver esse interesse em conceder esses insumos, né? Vamos ouvir o que o presidente Lula disse ontem. Em Minas, a gente tem essa fala dele aqui. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados para proteger. Nós temos 8.500 quilômetros de fronteira marítima para proteger. Nós temos 16.700 quilômetros de fronteira para proteger. Nós temos a maior floresta do mundo para proteger. Nós temos 12% da água doce do mundo para proteger. Nós temos 215 milhões de pessoas para proteger. Nós temos todo o nosso petróleo para proteger. Nós temos todo o nosso ouro para proteger. Nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger, e aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro. A única coisa que eu peço ao governo americano é que respeite o povo brasileiro como eu respeito o povo americano. E o Trump foi eleito para ser presidente deles. Imperador do mundo nós não queremos. E aí ele volta com essa fala da questão do imperador do mundo, né, que o Trump foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos, e eu acho, Lu, que a gente tem que uma coisa que precisa ser também avaliada nesse sentido é que se o Trump está querendo uma exploração dessas, né, usar essas terras como moeda de troca querer o domínio desses recursos, né, como moeda de troca para o Brasil, ele vai ter uma dificuldade muito maior do que ele enfrentou num país como a Ucrânia, por exemplo, que é um país que estava em guerra, ali vendo suas estruturas serem destruídas, estava ali, né, tá ali num contexto de conflito que é muito diferente do contexto brasileiro, assim, a gente não tem a nossa necessidade de prestar de abrir mão, né, de abrir essas concessões para os Estados Unidos
muito menor, talvez ela nem exista. Então, há um interesse econômico, obviamente, que é muito importante para a economia brasileira, né, nessas exportações para os Estados Unidos, mas não é uma situação desesperadora, né, humanitária, como é a situação da Ucrânia. Então, vamos entender, né, agora, a gente está fazendo suposições aqui, né, vamos deixar claro isso aqui para o nosso espectador, porque houve essa manifestação do representante de negócios, mas o próprio Donald Trump ainda não se manifestou sobre esse assunto, mas a gente entendendo o modus operandi, né, do Donald Trump, como ele reage, como ele age nesse tipo de situação, é muito difícil que ele consiga cantar de galo por aqui, né? Exatamente, e por mais que o Brasil possa ter interesse economicamente nesse assunto, em conceder parte dessas terras raras, talvez possa entender também que esse não é o melhor momento justamente por esse impasse comercial e diplomático que vive agora. Então, também pode ser arma de negociação para o Brasil, né? E, de certa forma, a gente pode até dizer que Donald Trump, se quiser levar essa negociação, se quiser abrir essa negociação com o Brasil, pode, inclusive, ter que ceder nesse tarifaço, né? Porque tem que ser, claro, uma via de mão dupla para que uma relação bilateral entre dois países seja mantida, seja aberta, seja realmente consolidada, né, Dani? Exatamente. Olha, honestamente, Lu, eu acho que a gente tem aí também uma oportunidade para o Brasil de entender, né, esses interesses nessas terras raras e fazer com que esse impacto econômico, com que essa benesse econômica sobre a qual os Estados Unidos, né, tá de olho, que isso venha para a gente, né, que isso venha para o Brasil, que isso beneficie o país e as empresas brasileiras, os trabalhadores brasileiros. Então, vamos entender como o IBRAM também vai interpretar esse interesse e como que as mineradoras que já atuam, que têm interesse em atuar nesse tipo de negócio no Brasil, vão se comportar a partir de agora, porque mesmo que a gente exporte esse material, por exemplo, para os Estados Unidos, é uma benesse nossa, né, assim, são empresas que vão ser brasileiras, que vão estar aqui produzindo e, enfim, né, trazendo esse insumo para o país e, claro, né, que também nos ajude a avançar na cadeia produtiva, que ajude a avançar a nossa indústria também.